O que acontece quando você trabalha junto com a pessoa que você também é casado? Esse daqui é o Dan. 35% de decisão, 35% de praticidade e 30% de puro TDAH. Imagina alguém completamente direto nas ideias, falas e planejamentos e que esquece as palavras no meio das frases. E essa aqui sou eu. 60% criatividade, 35% procrastinação, 5% loucura, surtos, praticidade, sonhos impossíveis e ideias mirabolantes que, na maioria das vezes, dão certo. Já pensou em alguém que quer tentar de tudo, ser várias coisas, tudo em todo lugar ao mesmo tempo? É, exatamente. Ou seja, é um verdadeiro caos, mas no fim sempre dá certo. E quando dá certo, dá muito certo. E eu quero ser que a gente faça isso aqui. Isso? Isso. Isso? Como? Não sei, tu vai se virar pra gente poder fazer isso daqui, ser uma versão. Vai ser que nem é a mesma pessoa. Não sei. Bom marrom. É doido, mano. Pera. Dando um pouco de background, o que aconteceu nesses anos que eu fiquei sumida daqui? Nesse tempo, eu casei com o amor da minha vida e meu casamento foi um verdadeiro sonho realizado em todos os sentidos possíveis. Fui visitar minha melhor amiga, que mora a 7.286 quilômetros de distância da minha casa. E a saudade foi satisfeita com tudo que se tem direito. Passeios turísticos, mini ski trip, ugly sweaters no Natal para as fotos de família. E depois, eu morei na outra ponta do Canadá por 7 meses. Fui adotada por uma família e ganhei uma mãe de coração que sabia fazer de tudo. Tipo, tudo mesmo. Mas isso fica para outro vídeo. Depois voltamos pro Brasil, fomos morar em uma península na Bahia, aposentamos todos os nossos tênis e quase todas as roupas do nosso guarda-roupa. Sem asfalto, só areia, uma padaria pra cidade toda, água duvidosa para consumo e um dos lugares mais paradisíacos que eu já conheci em toda a minha vida. Finalmente tiramos alguns sonhos e projetos do papel, realizamos várias produções de pequenas curtas e agora eu tô mais animada ainda para continuar a escrever essas histórias. E o que realmente importa? Vivemos tudo e mais um pouco construindo a nossa família juntos, aprendendo o contentamento em cada fase e apreciando com verdadeira gratidão cada oportunidade que nos foi entregue. Bom, obviamente não vai dar para atualizar vocês tudo num vídeo só, mas a verdade é que eu sempre quis estar presente aqui. Assim, sempre mesmo. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de tirar os meus projetos do mundo das ideias, assim, e fazer esses projetos nascerem, né? Começar e, nesse caso, recomeçar aqui no canal do YouTube. Eu me descobri, principalmente, assim, nos últimos anos, uma brilhante procrastinadora. Brilhante porque nos últimos meses, a verdade é que eu me surpreendi muito, assim, com a minha descoberta criativa. Quem me acompanha, assim, no Instagram sabe e presenciou, assim, esses novos projetos. E eu fiquei muito feliz que eu consegui me descobrir muito boa em coisas que eu nunca tinha tentado e consegui tirar do papel mesmo algumas ideias, assim, que eu já tinha, que eu tava flertando há um tempo e que eu finalmente consegui me organizar pra me dar vida pra essas ideias, assim. Mas da mesma forma que eu me descobri e venho me descobrindo brilhante nas ideias, na criatividade, eu também sou muito intensa na minha procrastinação. Mas nesses últimos meses, principalmente, eu consegui perceber um padrão da minha procrastinação e perceber que a minha procrastinação, ela não era ligada à preguiça, não era ligada à falta de organização, mas era uma procrastinação emocional. Eu consegui perceber os padrões da minha procrastinação, o como que ela aparecia, a forma que ela aparecia, qual é a intensidade, exatamente quais que eram os gatilhos para que a minha procrastinação ela tivesse completamente permeada na minha rotina, no meu trabalho. Então, a verdade é que eu tô trilhando mesmo esse caminho, assim, percebendo e tratando isso mesmo para que essa autossabotagem, ela não me impeça de chegar nos lugares que eu sei que eu posso chegar e de desenvolver coisas que estão ali e que eu só vou descobrir
se eu der uma chance de olhar e falar assim, cara, isso aqui vale uma tentativa minha, sim. E eu comecei a perceber mesmo esse padrão, que quando vinha uma ideia na minha cabeça, antes mesmo de eu começar a dar corpo pra essa ideia, antes mesmo de eu começar a fazer, eu era impedida de começar, não porque eu não sabia o como fazer, mas porque na hora que eu começava a olhar aquilo e dar espaço pra ideia crescer, ela tomar forma, vamos dizer, era ali naquele espaço de tempo, a procrastinação nascia exatamente ali. Por que que eu me auto-saboto exatamente nesse tempo antes de começar uma coisa? Eu tava muito animada, nossa, vai ser isso e tal. No dia seguinte eu acordava e aí vinha, será? Será mesmo que essa ideia é boa? Será que as pessoas vão gostar mesmo? Será que você vai ser compreendida? Será que você vai conseguir expressar bem essa ideia? Será que na sua cabeça isso não tá muito romantizado, tá muito fantasioso? Pra que você vai tentar se no fim você vai se dar conta de que a sua maior insegurança é a maior verdade sobre você? Cada vez que eu dava mais espaço, ao invés de só começar, esses pensamentos cresciam e iam ficando mais robustos, pessoais e mais violentos também. E se eu tinha me organizado para começar algo em tal data naquela semana, era adiado por meses mais meses. Você sabe exatamente aquilo que tem que fazer, mas não faz. Sabe que no fim vai se sentir mal consigo mesmo e mesmo assim você caminha intencionalmente para esse lugar. É estranho porque é como se você estivesse se obrigando a se sentir assim. Quase como se você merecesse se sentir desse jeito. A autossabotagem te faz acreditar de que, de alguma forma, esse fracasso fosse seu destino. Daí que nascia essa agonia eterna de colocar isso pra fora. Mas aí sempre nesse dilema. Nem tinha coragem de começar e nem ficava em paz por decidir não fazer. Então essa procrastinação emocional é muito louco como ela funciona, porque essa autossabotagem é esse medo de que a idealização não vai ser tão boa quanto a execução. Então ela já te promete que o seu destino é o fracasso, ela já promete para você que mesmo tentando, no fim você vai se deparar com a realidade de que você não é bom o suficiente. Então ela fala assim, por que tentar se você sabe que essa insegurança que diz para você que você não é bom o suficiente para fazer, no final você vai se deparar com a garantia e com a afirmação 100% de certeza de que você realmente não é bom naquilo que você se propôs para fazer. Só que no fim a gente precisa entender que o medo, ele é só uma ideia. Ele também está no campo das ideias, assim como a nossa ideia que a gente está buscando como um ser criativo, a gente está buscando ele tomar forma, que a gente ainda vai ver e a gente não sabe como que exatamente vai ficar no final. O medo, ele é uma promessa de um futuro, só que é uma promessa muito vaga. Da mesma forma que você alimenta a ideia e você olha aquilo com esperança e você busca, você cria caminhos para tornar aquilo possível. Da mesma forma, o medo, quanto mais você alimenta esse medo, quanto mais você dá atenção para a autossabotagem, você cria o caminho para que o medo, que era uma ideia, se torne real e concreto. Achei um amigo aqui. Então, no fim, só existem esses dois caminhos. A ideia, ela te promete a realização, ainda que seja uma realização de tentativa, e o medo, ele te promete o fracasso. Então, no fim, a gente é que vai escolher qual que é o lobo que a gente vai alimentar, sabe? Qual que é o caminho que a gente vai decidir trilhar. De tentar e descobrir algo novo ou de ficar paralisado na promessa de um fracasso que ele poderia ser evitado, se simplesmente você começasse. E foi assim que eu decidi, no meio de uma viagem de férias com a minha família, voltar a gravar vlogs, sem pensar muito, de forma leve mesmo, mas finalmente começando. E se eu parar pra pensar no tanto de tempo que eu perdi, e se eu tivesse começado antes, isso e aquilo já estariam assim. Tudo que eu perdi só cogitando milhares de coisas que eu me fazia acreditar que dariam errado. 4 anos que eu poderia estar construindo algo e no fim, eu fui a única pessoa que me impediu de chegar lá. E se eu tivesse continuasse a ser a maior potência dos meus pensamentos e emoções, esse vídeo agora não seria real. E eu ainda estaria fechando portas preciosas por medo de não começar.
Talvez você também se sinta assim na sua vida. Mas hoje te faço esse convite. E se a gente trocasse o nosso "e se eu tivesse" por "e se eu tentasse"? Uma mudança de perspectiva pode mudar uma rota inteira. E se você tentasse, sei que uma nova porta de possibilidades pode se abrir na sua jornada. Sabe aquela ideia? Aquele plano? Vale sim a sua tentativa. E pode sim ser o novo começo de um caminho extraordinário.